Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje chegou mais uma mensagem, está ali, o título é O Véu Interior. É uma vencedora, tá? O Véu Interior, está lá à disposição dos irmãos. O irmão pode pegar. E nós vamos continuar orando pelos irmãos que estão fazendo tratamento. O irmão Zé Neves também continua fazendo tratamento também, e Deus está abençoando, ele está melhorando cada dia mais. O irmão Geraldo também, já, graças a Deus, já melhorando. O irmão Divino, eu sempre converso com ele, aliás, ele sempre, às vezes eu ligo para ele, ou então a gente conversa aqui, ele sempre está falando, olha, cada dia eu estou ficando melhor. É claro que ele deve estar sentindo, né? Ele deve estar sentindo melhor, né? E só no domingo aqui mesmo, ele cantar, tem uma força para cantar daquele jeito, sabe? Não pode nem dizer que está doente, né? Sabe? Porque uma força daquela para cantar. Mas graças a Deus ele é muito animado, e eu creio que cada dia ele vai melhorando mais, como ele estava me falando. O médico está esperando só para reduzir mais o problema, para fazer a cirurgia num local só, sabe? E pelo jeito já está bem reduzido já. Eu creio que logo, logo, se o próprio Deus não fizer a cirurgia, o médico vai fazer a cirurgia. Nós esperamos que isso aconteça, e se o médico fizer, eu creio que Deus vai estar ali para não deixar nada de doença mais, ele ficar curado totalmente, né? É isso que nós precisamos o irmão também Daniel, que também está fazendo, eu creio que vai fazer uma cirurgia também, daqui mais uns dias. Então, esses irmãos, a gente pedir a Deus misericórdia, né? O irmão Sebastião, a irmã, às vezes nem pode vir por causa dele, né? Mas Deus abençoa ela também, abençoa ele lá, e todas as pessoas que estão doentes, que Deus possa ter misericórdia de todos nós, né? Então, nós vamos ficar de pé, vamos ler. Nós vamos ler em São Mateus 24, e a partir do verso 10, nós vamos ler essa escritura do verso 10 ao 14. E depois da oração nós vamos ler Lucas, capítulo 3, do verso 23 a 27. Então vamos ler essa escritura aqui. Verso 10. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, pela graça do Senhor, Pai. Nós sabemos, como nós lemos essa escritura, meu Deus, e isso é a pura verdade, nós estamos vivendo nesse tempo, Senhor, quando a gente vê o evangelho sendo pregado e poucas pessoas têm interesse de ouvir a verdade, Senhor. Mas nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, misericórdia de nossas famílias, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, envolver, e que esse esfriamento não chegue até os nossos corações, meu Deus. Que nós possamos estar seguros que a Tua palavra é a verdade, Senhor, e nós queremos seguir os Teus passos todos os dias, Senhor. Ajuda-nos, Pai, como nós estamos pedindo também, Senhor, pelos irmãos que estão necessitados, Senhor, de cura,
de libertação, Pai, como nós queremos estar libertos de todas as coisas más também, Senhor. Então nós pedimos uma libertação total para cada um de nós, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa operar na vida de cada um, Pai. Principalmente daqueles que pregam a Tua palavra, Senhor. Por isso eu peço por mim, Pai, para que eu possa continuar pregando a Tua palavra como ela é, Senhor. E não fazer nada, Senhor Deus, que venha tirar, Pai, esse dom, Senhor, que o Senhor me deu para pregar. Que eu não venha, Senhor Deus, fazer algo para que o Senhor venha me rejeitar, Senhor. Eu quero estar sempre diante de Ti, mesmo com as minhas fraquezas, mas eu quero estar diante da Tua palavra, pregando para ajudar os irmãos, tantos que congregam aqui, Senhor, quanto aqueles que ouvem através da internet, Pai. Ajuda nós, tem misericórdia de nós e tem misericórdia de nossas famílias também, Senhor. Nós Te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Ainda eu quero ler essa escritura de São Lucas, capítulo 13. Aqui, eu anotei, capítulo 13, verso 23. A partir do verso 23. E está escrito assim: E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Deixa eu ver até onde eu vou, até o 27. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Então, a gente vê, eu até coloquei esse título aqui sobre o espírito de Elias, por 5 vezes na terra. A gente vê principalmente, toda vez foi assim, desde que o espírito de Elias vem na terra, ele vem exatamente no final de algo grande para dissipar muita coisa, sabe? Então, lembrando dessas escrituras aqui, tudo o que está acontecendo hoje é exatamente essas escrituras aqui. Às vezes, a gente não quer, eu não quero chegar a um ponto de um dia eu rejeitar. Não quero, ninguém quer isso, mas a gente vê isso acontecendo o tempo todo. A frieza, as pessoas não dando importância mais à palavra de Deus, e vai ficando esquecido, e Deus vai esquecendo também, deixando acontecer, para quando chegar aquele momento, tudo está encerrado. Então eu estava olhando como isso aconteceu lá no passado, desde o Elias, o tisbita, e todas as vezes que Deus manifesta através do espírito de Elias, as coisas que acontecem, sabe? Como ali, eu até anotei aqui sobre deixa eu ver aqui onde eu anotei aqui, sobre reis, né? Deixa eu ver aqui.
1 Reis, 2 Reis 1, do verso 1 ao 16. Aqui a gente vê sobre aquele acontecimento ali. Deixa eu ler, só para a gente ver uma coisa. E toda vez que acontecia, 2 Reis, deixa eu ler aqui, só para vocês verem uma coisa aqui, para a gente ter uma ideia de que quando esse espírito está trabalhando, chega um ponto que quando a pessoa erra, não tem desculpa, a pessoa vai pagar o preço, não tem jeito, sabe? Então, por isso, aqui, deixa eu procurar aqui, o 2 Reis aqui, tá? 2 Reis, capítulo 1, aqui, eu creio que 2 Reis, capítulo 1, nos dias de Acasias, né? Nos dias de Acasias, quando ele fez aquele problema ali, e ele tinha conhecimento, a gente vê que ele tinha conhecimento de que Elias estava na terra, e foi procurar o Deus de Ecrom. Mas só que ele conhecia, porque quando aconteceu que aqueles mensageiros saíram, que ia procurar, que ele caiu e tinha machucado e tudo mais, ele tinha mandado eles ir a encontrar com Deus de... Deus, deixa eu ler aqui, quer ver? Baal Zebul, né? Deus de Ecrom. Então, eles estavam indo. Deus pediu para Elias sair, encontrar com eles. E aí Elias mandou um recado para ele logo e falou que ele não ia levantar da cama mais. Mas quando os mensageiros voltaram, o rei falou: mas você andou rápido demais. Daí eles falaram: não, é porque nós encontramos com um homem assim. E os mensageiros não tinham conhecimento, mas o rei tinha. Aí o rei perguntou: mas como é a veste dele? Ele veste assim. Então é o Elias o tisbita. Ele tinha conhecimento da mensagem, mas não, em outras palavras, você só sabia que Elias estava na terra e que o que ele falava era claro, estava bem feito, sabe? Então ele mandou agora já direto para ir chamar Elias, só que ele não atendeu mais. Esse aqui a gente vê o caso nosso hoje. Quer dizer, a mensagem está aí, a mensagem do Elias está aí na terra, mas vai chegar uma hora que não tem jeito mais, nem tentando aceitar, não vai ter jeito. A gente vai pisando, daqui um pouquinho não tem perdão mais, não tem jeito mais, e nós estamos do lado de fora. Aí a gente vê que aí mandou, aí chegava em Elias: o homem de Deus, o rei mandou falar isso. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e devora a todos. Já pensou? Por que estava acontecendo? Além do rei mandar, depois, aqueles que iam também não estavam na vontade de Deus. A maneira que eles estavam agindo não estava correto. Nós temos que entender, como hoje nós temos uma mensagem, essa mensagem deve ser respeitada como o Deus no céu, como Deus na terra. Ela tem que ser respeitada, não algo à parte, ela é Deus na terra e tem que ser respeitada. Elias ali, é claro que era um homem, mas a palavra dele era Deus falando. E se aquele rei mandava, o rei mandou falar que você vai descer para lá, e ainda falava assim: homem de Deus, ele falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e devora a todos. Na hora descia fogo do céu, e foi segundo, mas o terceiro, com respeito, chegou perto e prostrou. Ele sabia que a palavra de Elias era a palavra de Deus. Prostrou, e aí o próprio anjo disse: com esse aí você pode descer. Desceu para lá, mas a resposta foi: porque você procurou outro recurso, você não vai levantar dessa cama, você vai morrer.
não adiantava mais a mensagem, não adiantava mais, porque já tinha passado do limite. E como hoje, dia domingo, eu quero pregar muito sobre o assunto sobre as três vindas e mostrar que muitas coisas que nós fazemos atrapalham outros. A maneira que nós pregamos errado vai atrapalhar outros, vai fazer com que outros blasfemam. E isso é ruim, sabe? Porque a maneira da crença, como esse rei aqui, você sabia que Elias estava na terra, por que ele não procurou Elias? Por que ele foi procurar o Deus de Ecrom? Você já pensou? E ele já sabia que Elias vestia de pele e tudo mais, ele já sabia. Agora vai lá atrás de Elias, só que agora ir atrás de Elias era como dizer assim, tinha desrespeitado a Deus, agora como é que ia atrás de Deus? Deus não ia ter misericórdia dele mais, porque já tinha passado da conta. É por isso, irmãos, por que o mundo só está piorando? Por causa da rejeição da mensagem. Já passou da conta, mesmo que agora, como está escrito, o profeta diz, se lá nos Estados Unidos, naquele tempo, se tivesse um Abraham Lincoln nos quatro cantos ali, não ia resolver mais nada, porque ele já tinha passado da conta, já tinha rejeitado. O mundo não tem jeito mais, é por causa disso, já rejeitou a mensagem, não adianta agora voltar como esse rei, não adianta pedir Elias. Por isso que essas 5 vezes que ele manifesta, ele vem, mas para cumprir a palavra. Aí vem a segunda etapa com Eliseu. Está vendo? Eliseu ali, de novo com o mesmo espírito que estava em Elias. Aí vem. Aí aquele seguidor de Eliseu, Geazi, acompanhando todo lado, vai para todo lado. Aí chega uma hora, porque a gente tem que entender como ele fazia os seus milagres que Deus estava fazendo. Alguém queria pagar para ele, ele falou, não, isso aqui é Deus que está fazendo, não precisa de nada. Mas veja o espírito que estava em Geazi. Depois que ele chega lá, e ele tinha que entender, já que ele tinha andado tanto com Eliseu, ele tinha que entender que Eliseu falava por Deus. Mas ele pensou diferente. Depois que Eliseu não quis nada daquele que estava com lepra, Naamã, ele pensou assim, olha, eu saio, vou lá, eu vou receber alguma coisa dele lá, e fica tudo escondido. Quando ele vai chegando, Eliseu já revela para ele, mas por que você... em outras palavras, aonde você estava? Já pensou querer enganar Deus? Hoje, irmão, a mensagem é uma coisa tão preciosa na terra, que ela revela as coisas. Se nós fazemos o contrário, ela vem contra nós. Ela vem. E ali ele chega, falou, mas agora, está vendo? Quer dizer, você foi, quer dizer, eu fiz e não recebi nada, aí você vai, e agora você vai ficar, a doença dele você vai pegar tanto você quanto a sua família. Você já pensou uma coisa dessa? O espírito de Elias, depois que a pessoa rejeita o que acontece, não tinha conversa mais. Ele podia até falar, não, eu devolvo, não há devolução mais. Você vai ficar doente no lugar dele. Ele vai ficar são e você vai ficar doente. E a sua família também vai pegar a mesma coisa. Já pensou uma coisa dessa? Em outras palavras, quando Elias manifesta, quando o espírito de Elias manifesta, não adianta a gente ir pisando, não, vai chegar uma hora que não tem perdão. Não, Deus não vai voltar atrás, não vai. Hoje é a mesma coisa. Se a gente vai pisando na mensagem, hoje assim, como tem muitas, né? Hoje tem muitos lugares para ir.
vai ouvindo a mensagem está dura de um lado, mas tem outro lugar que facilita, vai chegar uma hora que a pessoa quer aquilo que realmente salva e não tem jeito mais. Quando voltar já é tarde, porque Deus não é brincadeira, sabe? A gente vê, a gente vai pensando, né, nessas coisas, como aquele Geazi, andava tanto com Eliseu, quer dizer, podia ter tido uma chance, né? Fala assim, Eliseu, Geazi, vamos fazer o seguinte, volta lá e devolve os negócios. Não, você vai pegar a lepra que ele tinha, você vai pegar, agora você vai ficar leproso, você e sua família, sem chance, ficou leproso. Está vendo? Quer dizer, não tem uma segunda chance, sabe? Por quê? Porque a gente nota que quando Elias chegou, a coisa estava feia e a voz de Elias é para resolver o problema, acabar com o problema. Hoje é a mesma coisa. A voz de Elias hoje é Malaquias 4, é para destruir tudo. Apenas aqueles que respeitam e rejeitam o mal é que vai sair da terra. Isso todo mundo sabe que são poucos, não é muita gente, é poucas pessoas que vão entender o que é mensagem de Elias, sabe? Não é muita gente não, sabe? Então, nós estamos numa hora muito perigosa, como está escrito, eu creio que no livro de Lucas mesmo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Já pensou uma coisa dessa? E o Filho do Homem está aqui. Porventura achará fé na terra? Quer dizer, ia ser tão difícil, mas nós cremos que se permanecer até o fim, nós vamos ser salvos. Se permanecer até o fim, porque a iniquidade vai aumentando, cada dia mais iniquidade. O que é iniquidade? Saber que uma coisa é certa e fazer ela errada. Iniquidade é isso, sabe? Fazer como a gente vê, a mensagem está certíssima, mas a pessoa, por querer facilitar para outras pessoas, quer mudar as coisas. Pensando que isso vai adiantar, não vai adiantar nada. Pode facilitar aqui, mas para o céu ninguém facilita nada, sabe? É como o próprio Jesus disse, eu creio que é no livro, deixa eu ver, veio aqui na minha mente, deixa eu ver, eu creio que é no livro de Lucas, veja aqui uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Lucas... porque nem lembro como citar, aqui, encontrei aqui, ó. Lucas capítulo 12, escute bem isso aqui, ó. Verso 49, vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Isso é o próprio Jesus falando, né? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Quer dizer, importa que esse mundo seja batizado com um certo batismo. E como me angustio, porque o batismo era o batismo de sangue. E como me angustio, saber que eu tenho que pagar o preço pelo mundo. Tá? Aí, só nisso aí a gente vê que não era fácil. Mas foi tão difícil sofrer aqui para pagar o preço para mim chegar lá, para nós chegar lá. Não foi fácil. Ele teve que vir aqui, morrer como um homem, para me dar uma oportunidade, quer dizer, de ouro, uma oportunidade de ouro. Sabe? Para mim, pensar direitinho no que ele fez. Que sem mim nada podeis fazer. Então, não tem salvação fora dele. Então, eu tenho que parar um pouquinho, pensar no que ele sofreu e deixar de reclamar. Deixar de reclamar. Porque nós reclamamos demais. Demais. Às vezes a gente fica parado, pensando assim, na idade que a gente está, tanta coisa que já fez,
e ainda faz, porque a gente não dá conta, sabe? Mas a gente fica pensando, Senhor, naquele momento, se tiver alguma coisa para acertar, me dá uma chance, me dá mais uma chance para me acertar, porque eu não quero sair daqui devendo. Nós não queremos sair daqui devendo, sabe? Então, e o acerto tem que ser aqui, porque quando chegar lá, tem que chegar já acertado. Aqui, o acerto é aqui. Então, me dá uma chance, mais uma chance, para me acertar a minha vida, sabe? Se tiver alguma dívida para trás, faça com que eu lembre daquela dívida, se é uma dívida que vai me atrapalhar a chegar lá. Faça que eu me lembre daquela dívida para me pagar, arrepender e consertar, sabe? Porque não é fácil, porque pelo que ele passou, ninguém suportaria, mas ele suportou, sofreu. Como ele está falando assim, como me angustio em saber que esse batismo não vai ser fácil, batizar o mundo, salvar, batizar o mundo todo, a terra, batizar todo mundo, quer dizer, trazendo uma redenção através do sangue, para ninguém ter desculpa. Depois disso tudo, poucos aceitar. Porque, na verdade, que nunca houve um tempo que um grupão aceitasse. Sempre foi pouco. Ninguém consegue olhar no passado, desde que a humanidade está aqui na Terra, ninguém consegue ver aonde um grupo grande de pessoas foi salvo. Nunca. Nunca foi. Sempre foi a minoria. Sempre a minoria, principalmente na nossa era. Que o pecado é mais do que qualquer era, porque o mensageiro chegou a falar que tudo que é ruim de todas as eras está na era de Laodiceia. Tudo que não presta, desde do Jardim do Éden, foi amontoando as coisas e hoje está um amontoado de coisa ruim na era de Laodiceia, o diabo tentando tirar a pessoa do foco verdadeiro, tá? E que realmente é a mensagem da hora hoje. O foco verdadeiro hoje é a mensagem. Ela é a seta que te indica o lugar certo. A mensagem é essa seta, que nos indica o lugar certo, sabe? Então, aqui, deixa eu terminar de ler. Então, diz aqui, ó. Portanto, daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Falou tudo, quer dizer, tudo que é da família, incluiu todo mundo. Tá? Isso não foi eu, não é o William Branham que falou, não, foi o próprio Jesus que falou. Foi ele que deu essa descrição de tudo, que daqui em diante, quer dizer, desde da morte dele em diante, isso ia só juntando iniquidade em cima de iniquidade. Quer dizer, sabendo que a coisa está certa e continua fazendo errado. Aí vai amontoando, aí chega um ponto que não tem jeito mais, sabe? E a gente acha que a gente está enganando a Deus. Quer dizer, aí a gente deve achar que nós estamos enganando a nós mesmos. Porque Deus ninguém engana. Ninguém engana a Deus, né? Eu nem falei com o irmão Silas sobre essa mensagem aqui, acho que não. Mas eu acho que eu anotei alguma coisa aqui dessa mensagem, 71 a 72, deixa eu ver se eu anotei algo aqui para mim ler aqui. Depois eu vou ler a mensagem mesmo que eu trouxe para ler. 71 a 72. Deixa eu ler aqui, que diz assim: você diz, quer dizer, aí tem uma reticência. O sol não vai brilhar amanhã, vou parar. Tente. Está vendo? Quer dizer, tenta parar o sol, tenta parar.
Muito bem, não se consegue fazer isto. Deus o colocou em ordem e disse que ele iria brilhar. E vai brilhar. Foi Deus que colocou na ordem, sabe? Você já pensou? Nenhum astro nunca saiu do seu lugar. Nunca, nunca. Só o homem que saiu. O sol, já tem 6.000 anos que o sol brilha. A lua, as estrelas, nunca saiu do lugar, na posição. Tomou uma posição que Deus colocou e continua. Continua. O homem saiu da posição. E quanto mais passa, mais sai da posição. Então diz aqui, é só isso. Ele diz que iria, talvez haja umas nuvens debaixo dele, mas mesmo assim ele vai brilhar do mesmo modo. E você não pode deter a Deus com isso. Ninguém. Agora eu quero essa parte aqui, ó. Como ele declara a sua palavra às pessoas? Primeiro, Deus, conhecendo que haveria incrédulos, tem uma reticência. Agora, observe, a sabedoria de Deus, sabendo que haveria incrédulos e que a maioria seria incrédulos, ó, ele por presciência predestinou uma semente para cada era que creria nela. Agora, se você notar aí, pois cada era segue adiante com a sua palavra, tudo bem, na hora certa, nada impede a Deus. Ele segue adiante e cada clique está se dando com exatidão. Achamos às vezes que não vai funcionar direito, mas não se preocupe, o seu relógio está precisamente exato e tudo está funcionando com exatidão. Nada. É o caso da predestinação também aqui. Quer dizer, ele sabia que a maioria seria incrédulo, mas a predestinação desses que verdadeiramente são eleitos, ele controla a vida deles. Ele controla. É claro que o eleito, não é que o eleito tem uma marca na testa, mas o eleito tem uma marca no coração que faz o controle. Sabe? Deus está no coração do eleito para fazer o controle. Por fora todo mundo é igual. Agora, no coração, não, nem todos são iguais. Sabe? Por isso que o novo nascimento é uma mudança de espírito. É uma mudança de natureza. Você sabe que o novo nascimento é uma mudança de natureza? A pessoa é mudada de natureza. Quer dizer, Deus tira a natureza que o homem nasceu, que a mulher nasceu, e coloca a natureza dele. E a natureza de Deus é só aceitar a verdade. A natureza de Deus sempre foi assim, aceitar a verdade. Quando ele viveu aqui, ele viveu cada palavra. E ele é o próprio Deus. Mas ele, para provar para mim, para nós todos, ele viveu cada palavra. Deixa eu ver se tem mais um parágrafo aqui, que eu anotei aqui. 78, eu creio que é. Deixa eu ver se está aqui. 78. Eu creio que eu anotei, é para 78, Então, aqui, deixa eu voltar aqui. 78. Então, ele está falando assim, ou armazenar, não arrazoar, ou arrazoar, não arrasou com ela, quer dizer, com a palavra. Você diz, bem, eu creio. Você não tem direito nenhum. Quando Deus diz alguma coisa, justamente do modo que Ele disse, é dessa maneira que se faz. Você diz, bem, eu acho, quer dizer, tem uma reticência, mas você não tem que pensar. Desde que a mente que estava em Cristo esteja em você,
E Cristo é a palavra. Desde que a palavra esteja em você, todas as outras palavras sejam erradas, as palavras de Cristo são corretas. Você viu aqui? Quer dizer, desde que a mente de Cristo esteja em mim, tudo vai dar certo. Não vai dar nada errado. Quer dizer, por fora pode estar tudo errado, mas por dentro está certo. E Deus não vai levar o de fora. Deus deixou de fora aqui para mim aceitar a vida dele em mim. Mas ele não vai levar o de fora, vai levar o que está. O que vai sair é Deus. É Deus que vai sair. E quando Deus sair, ele me dá um corpo novo, aí eu vou embora com ele. Mas é ele que vai sair. Por isso que Deus, quando a própria Bíblia, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, sabe? Está vendo? Quer dizer, quando ele estava ali, era a totalidade do Espírito, exatamente para ele poder pagar o preço por todos nós. E quando pagou, ele dividiu esse Espírito para cada filho dele. Ele deu uma porção. E aquela porção é o que eu preciso, essa porção é o que você precisa. Não importa que seja o mínimo, mas essa é a porção que nós precisamos. E essa porção é que vai sair da terra. Mas essa porção está em nós para a gente aceitar a verdade. Você viu que Jesus derrotou o diabo na carne? Foi, através da própria palavra. É claro que ele poderia ter derrotado ele lá no céu, mas ele não quis fazer isso, porque ele era um ser que tinha que vir aqui na terra. E ele sabia que ele teria que vir aqui na terra, então ele já deixou para derrotar ele aqui. E aí colocou Adão e Eva, então Adão e Eva caiu pela palavra. E Jesus veio e derrotou o diabo pela palavra. Quer dizer, aquilo que Adão e Eva não conseguiu, Jesus conseguiu para nós. Então é isso que nós temos que entender. Quer dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus ninguém faz nada. É só aceitar o que ele fez. Nós não damos conta, mas Senhor, eu creio. Agora, não é esse crer como as pessoas pensam, não. Esse crer tem que ser um crer lá de dentro, que sai lá de dentro, sabe? E é isso. Tem uma diferença, sabe? Então, aqui, por exemplo, deixa eu ler. Agora eu quero ler essa mensagem aqui. Vamos ler uma parte dessa mensagem. Como nós estamos falando sobre o espírito de Elias. Então, aqui eu quero ler essa mensagem, a voz do sinal. Tá? Eu anotei várias partes aqui, 111 aqui, ó. Veja aqui o 111, primeiro aqui, ó. 111, aqui. Agora observe o que Jesus disse. João disse: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Aqui, outra coisa que a gente tem que aprender, isso aqui, ó. Por que João Batista tinha toda certeza que Jesus era o Cordeiro? Ele tinha certeza exatamente por causa dessa parte aqui. Quando ele falou, Jesus mostrou para ele assim: olha, João, olha, você conhece a lei, você conhece o Velho Testamento, e você sabe que eu sou o Cordeiro. Então, eu sou aqui para... Você tem que lavar o cordeiro, porque todo cordeiro tem que ser lavado antes do sacrifício. João sabia desde aquele momento que Jesus já era o cordeiro. E por isso que ele pôde dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a própria pomba, que era o Espírito Santo, já tinha avisado para João: aquele que você vir o Espírito descendo corpóreo em forma de pomba, é este. Foi Deus que avisou para João, não foi outra pessoa. Então, disse aqui, ó, Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. João sabia quem ele era. Lá estavam os dois líderes do mundo, dois líderes da igreja, Deus e o seu profeta.
lado a lado. Agora observe, eles tinham que saber. Eles tinham que encontrar os dois. Hoje, você sabe disso, a mesma coisa. Tem até uma mensagem que diz a mesma coisa. Como lá estava, aqui também estava os dois olhos do profeta e do próprio Deus ali, quando ele estava batizando ali, quando a voz disse, assim como João Batista, sabe, precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então a mensagem é a precursora. E a mensagem é Elias. Firma bem nessa palavra que eu estou falando, que isso vocês vão aprender no domingo, se Deus quiser, mais sobre isso. A palavra aqui, no sentido, a mensagem é Elias. E quem é Elias? Jesus é Elias. Não é William Branham que é Elias. Por isso que os 5 vezes o Espírito que estava em Elias, então vem 5 homens. Não era que Elias era Deus, Elias era um homem. O Espírito que estava em Elias, Deus agradou tanto por causa da segurança que ele tinha. Ele não tinha medo de nada. Não tinha, ele enfrentava. Aquela vez que ele enfrentou, não era só 450, era 450 de Baal e 400 de Jezabel, era 950, olha na Bíblia que vocês vão ver, ele enfrentou tudo, um homem só. Então Deus gosta muito daquele tipo de espírito, um homem que não tem medo do erro, enfrenta tudo, sabe? Então Deus gostou e por isso que ele enviou de novo aqui para cumprir Malaquias 4. Não ter medo de pregar contra cabelo cortado, com roupa apertada, não tem medo disso. Elias não tem medo de pregar. O espírito de Elias está aqui na terra para isso, para garantir que Deus está correto. E não envolver, espírito de Elias não envolve para encher a igreja, não, de jeito nenhum. Ele prega a verdade. O espírito de Elias não está olhando rol de membros, ele está olhando que a verdade tem que ser pregada para libertar algumas pessoas. É isso que nós temos que entender. Sabe, hoje inventa festinha para aumentar, não adianta, o melhor remédio para jovem, o melhor remédio para qualquer pessoa é a mensagem, pregada como ela é o melhor remédio que existe, não existe remédio melhor do que esse não, esse remédio foi dado lá na cruz do Calvário, então ele faz efeito até hoje, para a vida eterna, né, claro, né. Então disse aqui, então Jesus disse, deixa por agora, e isto é correto, mas assim convém cumprir toda a justiça, e a palavra prometida, né? Agora, então disse aqui, o sacrifício tinha que ser lavado antes que fosse apresentado. João batizou Jesus porque ele era o sacrifício, vê? Sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado. Caminhou direto até lá e o sacrifício foi lavado. E então ele foi apresentado corretamente. Ele disse, este é o Cordeiro de Deus. Viu aqui? Quer dizer, ele podia dizer assim, eu tenho certeza, este é o Cordeiro de Deus, e já passou na minha mão, eu posso apresentar. Está vendo? Isso é que a gente vê, como a gente tem que ter o entendimento, porque que Jesus, logo que ele foi apresentado em São João 1, por João Batista, em São João 2 ele já estava batendo o povo. Por quê? Porque o povo tinha que entender, pelo mensageiro, sobre a vinda. Nós vamos falar sobre isso, vinda do Filho do Homem, é isso. Ninguém entende a vinda do Filho do Homem se não for pelo mensageiro. Lá, eles tinham que entender que o Cordeiro estava ali pelo mensageiro. O mensageiro já tinha falado, ele está aí,
Agora, se não quis, o que foi depois? Chicote nas costas. Se não quer a mensagem, está vindo a grande tribulação aí. Chicote nas costas. Para aqueles que ainda têm chance para morrer na grande tribulação. Não para o resto, porque a maioria vai perder. Mas tem muitos que às vezes não aceitou a mensagem como ela é, vai ter chicote nas costas, pelo menos para ser salvo, derramar o sangue para sair lá do outro lado como salvo, né? Então, aqui até o 118, deixa eu ver se é 111 até o 118. Deixa eu voltar aqui então. Ué, mas eu estou olhando outra mensagem, por isso. Então, vamos aqui então. Ele subiu direto até a margem e ali veio o Espírito de Deus descendo sobre ele e disse: este é meu filho amado. Veja, ele foi apresentado e então ao público. Mas antes que o sacrifício pudesse ser apresentado, ele tinha que ser lavado primeiro. Essa era a lei do Antigo Testamento, muito bem. Antes que ele pudesse ser apresentado diante do povo, ele tinha que ser lavado primeiro, porque ele tinha que ser lavado para depois ele ser sacrificado. O Messias estava para falar, porque aqui estava o sinal do profeta. E quando eles viram aquele profeta entrar em cena, depois de todos aqueles 400 anos, sem um profeta, sem um deles, eles souberam que a próxima voz seria o Messias. Está vendo? Isso aqui, ele está falando uma parábola, que ele está falando sobre ele também, que a próxima voz agora é o Messias. O Messias. E o Messias, agora vocês leitores da Bíblia, pensem bem por uns minutos, observando sua natureza, como é que eles falharam em percebê-lo, como é que eles falharam em saber que ele era, que era ele João? Sua natureza estava identificada, seu espírito e natureza foram identificados como sendo Elias. Agora note qual espírito. Agora, ele era João Batista, mas o espírito de Elias é que estava sobre ele. O homem era João Batista, mas o espírito era de Elias. Não era o espírito de Elias, é o Espírito Santo que estava em Elias, agora tinha passado por Eliseu, agora estava em João. E João, você sabe como que a pregação não era fácil, né? Quando chegava aqueles fariseus que sabia que estava indo lá só para atrapalhar a reunião, ele já falava: o machado está posto à raiz da árvore. E é desse jeito. E a mensagem, ela não pode ser pregada como é pregada hoje. De jeito nenhum, ela tem que ser pregada como ela é. Porque às vezes nós queremos agradar as pessoas, olha, e não pregar duro. Não podemos fazer isso. Se nós fazemos isso, nós vamos entrar para o caminho errado e colocar as pessoas no caminho errado. Nós estamos aqui para levar o povo ao caminho certo. Amém. E o caminho certo é pregar duro. É falar o que o mensageiro falou. Se houver uma dúzia, eu duvido que haverá uma dúzia no final. Eu vou ter medo de falar? Não, eu vou falar. Eu sei que cada dia vai diminuindo, é claro, irmão, vocês têm que entender o seguinte: esse diminuir significa o rápido pode acontecer e ainda ter muitas pessoas, mas muitas pessoas já estão maduras, já estão na posição. Mas às vezes algumas que não estão vão ficando tão poucas, e umas, vocês estão vendo que muitos estão indo embora? Está indo embora exatamente por causa disso, que quando chegar o final, poucas pessoas vivas vão, porque quando houver a transformação, você nota que o profeta pregou isso, ninguém vai passar dias sem as pessoas saberem o que aconteceu.
Depois é que vai descobrir o que aconteceu. Não é na hora como as pessoas pensam. O rapto aconteceu, agora começa a chorar. Não é isso. Não é isso. Isso vai acontecer e vai passar despercebido e depois é que vai descobrir alguma coisa. Isso está claro, isso está claro na mensagem. Está claro, sabe? E a gente tem que entender isso. E é por isso que lá com Abraão e Sara, foi no mesmo ano que Deus apareceu em carne humana. Naquele mesmo ano, Sara e Abraão foi transformado. Mas por quê? Porque eram duas pessoas. Aqui é o mundo inteiro. Aonde tem um mundo, tem um eleito. Então, onde tiver eleito, essa mensagem tem que ir no eleito. Lá eram duas pessoas, era Sara e Abraão. E é tanto que quando Deus apareceu em carne humana, no tempo da vida, isso significava, e lá está escrito, no mesmo ano Sara teve o filho. Ela foi transformada porque era só duas pessoas. Mas pense bem, nesse mundão onde tem eleito, essa mensagem tem que ir buscar o eleito, o último eleito. Então, quando o último eleito entrar, então fecha a porta. A porta vai estar fechada. Quem fecha a porta? Deus. Ele fecha e ninguém sabe a hora que está fechada. Ninguém vai saber. Deixa eu ler só mais um pouquinho aqui essa mensagem aqui. 130 a 135. Veja aqui, ó. 130 a 135. Aqui. O que está escrito aqui? E nós, americanos, nós estamos sempre tentando encontrar algum programa contra o comunismo. É igual o povo aí político. Tenta aqui, tenta ali, tenta, não adianta. Lá é a mesma coisa. Mas ele vai mostrar o programa certo aqui. Então, tentando algum programa contra o comunismo. Aqui está o programa de Deus. Arrepende-se, volte-se para Deus. Algum programa? Se ele tão só, mas para mim sair, tem alguém aqui que eu não vejo, mas eu posso sentir a sua presença. Então esse alguém vai sair, eu quero ir embora com ele. Foi o que Eliseu fez. Elias falava, fica aqui que eu vou em tal lugar. Não, eu não vou ficar. Quer dizer, aonde o Senhor foi, eu vou. Aí foi indo, até que chegou a hora. Ele falou, agora, você pede, em outras palavras, Senhor, pede o que você quiser agora. Ele falou, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Elias só falou com ele, você pediu uma coisa dura, mas se você me ver na hora que eu estiver subindo, então isso vai ser dado a você. É a mesma coisa, o Elias que está aqui é Jesus. Se a gente vê ele subindo, então nós vamos ter essa porção e nós vamos embora também. Porque a porção é ele que dá. Está vendo? Então Eliseu recebeu a porção porque não deixava Elias de jeito nenhum. Agora, se o Elias que está aqui é o próprio Espírito Santo, então como é que nós vamos deixar ele? Nós temos que estar próximo a ele. Mas se a iniquidade, se as coisas que nós fazemos nos afasta dele, como é que nós vamos estar próximos a ele? Né? Se a incredulidade é demais, iniquidade, porque Deus fala uma coisa e nós não obedecemos, aí é difícil, né? É difícil, mas vamos lá. Então ele disse, quando todo Israel creu naquele dom que Deus lhes deu, se a América apenas desse, aí tem uma resistência, cresce no dom que Deus nos tem dado nesses últimos dias, seu Filho na forma do Espírito Santo, levantado dentre os mortos, vivendo entre nós de acordo com sua promessa, se tão somente estimássemos isto irá somente ao eleito. Está vendo? Quer dizer, se a América pudesse entender que Deus estava ali
o seu filho estava na forma de Espírito Santo, mas eles não estavam entendendo nada. Não estavam. E era uma nação cristã, tinha que ser. Mas por que não entendeu? Por que Deus fez com que o William Branham nascesse lá? Porque o evangelho tinha que partir de lá. Por isso que ele nasceu lá. Ele podia ter nascido em outro lugar, não, mas ele nasceu lá. Porque as pessoas que estavam lá estavam de acordo com Israel. Sabe? Ali tinha um Kennedy, que era o tipo de Acabe. Ali tinha uma Jezabel, que era a igreja católica por detrás de Acabe, de Kennedy, sabe? Quer dizer, lá tinha daquele jeito. Então tinha que ter um Elias também, porque lá tinha um Acabe, tinha uma Jezabel e um Elias. Aqui nos Estados Unidos também tinha uma Jezabel, um Acabe e um Elias. Todo mundo tem que saber que a Jezabel que estava lá é a própria igreja católica. Não é uma mulher como o povo... Hoje em dia, assim, quando aparece uma coisa natural, aquela mulher está vestida de púrpura, o que tem a ver mulher? A Bíblia fala de uma mulher vestida de púrpura, é a igreja, não é uma mulher. Mas isso aí é só para ganhar terreno. Você sabe que os pregadores é igual político mesmo, né? Sabe? Mesma coisa, só para ganhar terreno. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo... Às vezes já passou por cima do que já tinha acontecido há muito tempo, sabe? Mas graças a Deus o eleito não passa. O eleito conhece as coisas, ele conhece a revelação, ele sabe a revelação, não passa por cima. Deixa eu ir só um pouquinho mais aqui. Então diz aqui, isto irá somente ao eleito, porque ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e todos os que o Pai me deu virão. É simplesmente como semear sementes. Elas caem, algumas deste lado, outras daquele do outro lado, mas há uma semeadura de qualquer modo. Isto fixará suas raízes onde quer que esteja. Elas fixarão. Deixa eu ver até onde eu vou aqui. Até 135. Notem aqui, estavam eles, notem, aqui estavam eles, e nos damos conta de que, naquele dia, Acabe, a nação tinha chegado a um ponto em que aqueles israelitas estavam fazendo todo tipo de coisas que desejavam e ainda assim professando ser israelitas. Como Elias condenou aquela geração com tudo que havia nele, e Deus vindicando, ele era um profeta. Um pouco antes da vinda, assim o fez João, caminhou direto em Israel, aí tem uma reticência, tinha se casado essa mulher com Herodias, né? A esposa de seu irmão Filipe, que caminhou direto até diante de sua face e não suavizava nada. Ele não estava com medo de que algum presbítero fosse colocado para fora. Ele não levava nenhum cartão de companheirismo, somente com Deus. Ele era seu profeta, a palavra estava com ele, ele não tinha que ir pedir a nenhum bispo ou diácono, ele estava ungido, ele tinha a palavra, ele caminhou direto até diante da face dele e disse: não te é lícito possuí-la, correto? Ele não suavizava nada para com ninguém. Você notou como que era o espírito de Elias? Não tinha medo, não tem medo. Você pensou o William Branham enfrentar esse mundo religioso? Enfrentou e não deixou de pregar a verdade. Pregou a verdade por causa do espírito que estava nele. Sabe? Então o que a gente tem que entender, e nós pregadores, nós não temos que ter medo, nós temos que pregar a mesma mensagem. Não é ficar recuando, não vou pregar isso não, senão o povo vai embora. Olha.
Nós temos que pregar, ué. Nós temos que pregar. E do jeito que está aqui, nós temos que pregar sabendo que nós estamos numa hora muito perigosa, tanto para um lado quanto para o outro. Porque se a gente não pregar, nós vamos ficar. E o povo também vai ficar. Então nós temos que pregar para tirar esse povo desse rolo que está aí, sabe? Principalmente, mas nós vamos, no domingo, se Deus quiser, eu vou mostrar para os irmãos o tanto de coisa que acontece exatamente por falta da revelação da palavra. Não daqui, falta de conhecimento do que está escrito aqui, então está um problema sério. Mas graças a Deus que Deus está nos ajudando a ajudar o povo a pregar. Então nós vamos continuar pregando até o dia que Deus quiser, o dia que Deus dá vida para nós vamos pregar a mensagem como ela é, sem tirar nada, sabe? Não é que, mas esse aí é duro demais, não vamos pregar. Não, vamos pregar. Se Deus falou, Ele sabe melhor do que nós, sabe? É igual, às vezes a pessoa, mas se pregar de jeito, o povo vai embora. Gente, o eleito não vai embora. Eleito está seguro na palavra. E quanto mais duro pregar, mais o eleito gosta. Ele gosta porque ele sabe que esse é o meio que Deus tem para tirar ele do problema, nos tirar do problema. Porque se pregar de qualquer maneira, daqui um pouquinho, sabe? E esse é um problema sério que está acontecendo. É igual o profeta, ele estava lembrando, ele estava lendo uma mensagem, o profeta falando assim, olha, tem uma fase de a moça e o rapaz, por exemplo, a filha dele, a Rebeca, ela com 17 anos, sentava, mas ele sempre esperando, ele falou, ela tem um bom coração e tudo mais, e ela foi realmente, casou com um bom homem, e foi uma crente mesmo, mas com 17 anos, ela sentava lá atrás na igreja, mascando chiclete, e ela resolvia ir embora. Mas depois essa é uma fase que a pessoa tem. Você sabe que essa fase, às vezes de 12 anos até, depois amadurece. E é bom amadurecer, quer dizer, o que ele pregava ajudou ela, mesmo que ela fizesse aquilo, mas lá no coração dela, ela tinha uma semente. Ajudou ela. E se ele não pregasse? Não, mas ele pregava contra tudo, mas falava, mas ela está fazendo isso, mas é exatamente por causa da idade, tudo mais. E a gente, é claro que tem coisa que a gente tem que ver, assim. E isso realmente, hoje não é 17, hoje é 7. Às vezes hoje com 7 anos já está com a idade de 17, é duro, né? Mas deixa eu só falar uma coisa, eu estava lembrei de uma coisa aqui, o netinho, aquele netinho que vai completar, acho que é 2 anos, né? O Levi, o menino, ele já sabe todas as letras do ABC. Não precisa de ir falando, não, ele já conhece e sabe contar até 10, olhando os números. Nem 2 anos o menino tem. Já pensou uma coisa dessa? Então, isso aí, tudo isso é o que a gente vê que o profeta falou. Que naquele tempo as mulheres estavam entrando na menopausa com 25 anos, por causa dos alimentos. Então, se o corpo está mudando, e a mente? A mente está longe, sabe? Mas graças a Deus, a mente do eleito, ela não muda, não. A mente do eleito muda para algo bom. Sabe? E sempre pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero entrar para esse mundo velho, eu quero ir para o céu. É isso. Amém. Deus abençoa. Vamos terminar. A irmã Clemilda Mafra pede oração por sua sogra, Maria das Graças Agostinho, que fará uma cirurgia amanhã. Nós vamos orar pela irmã Maria. É outra irmã, uma verdadeira cristã, viu? Essa irmã, viu?
Nós vamos orar por ela. Vamos fechar os nossos olhos, ficar de pé. Senhor Deus, aqui, Senhor, chegou esse pedido, Senhor, da irmã Maria das Graças, Senhor. Ela vai fazer uma cirurgia amanhã. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos o Senhor, Pai, toma a irmã Maria em teus braços, Pai. Meu Deus, naquela hora daquela cirurgia, Senhor, meu Deus, que o Senhor também esteja na mão dos médicos, meu Deus, para que nada saia errado, que essa cirurgia seja da perfeita vontade do Senhor, Pai. Na verdade, que o Senhor quer que nós sejamos curados, mas isso também, Senhor, pode ser uma cura através de uma cirurgia. E que o Senhor esteja na mão dos médicos, Senhor Deus, para que tudo seja perfeitamente bem. E que a irmã Maria saia dali bem, Senhor. Meu Deus, assim nós entregamos ela em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a irmã Maria e toda a sua família. E assim nós pedimos uma bênção também para todas as famílias, Pai. Meu Deus, olhe por nós, tem misericórdia de nós. E agora nós queremos sair para os nossos lares, Senhor. Lembrando de Marcelo, não sei se ele está viajando, mas se estiver, Senhor, ajuda ele onde ele estiver. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.